Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre o concurso da Cefaz Alagoas. Saiu aí um concurso para auditor fiscal, pagando aí acima de R$ 30.000 por mês. Isso só inicial, viu? Então é um mega concurso aí que vão vir com muitas vagas, inclusive com boas oportunidades aí para vocês que estão querendo virar auditor fiscal. Inclusive na cidade maravilhosa aí de Maceió, afinal Cefaz Alagoas tem uma boa concentração de auditores na capital, tá? Então vocês vão estar aí vivendo muito bem depois que passarem desse concurso. Mas vamos falar primeiro, né, do que você precisa fazer até a data dessa prova, que já temos data marcada, já tem edital publicado e também já temos as disciplinas, que é um dos pontos mais importantes dessa live. Afinal, veio ali um pouco diferente do que se espera que venha um concurso da área fiscal, beleza? E aí, antes de mais nada, queria te pedir, né, para você curtir e também se inscrever aqui no meu canal. É importante isso para mim, para eu conseguir manter aqui toda essa estrutura de te explicar como é que veio ali cada um dos editais, né? Normalmente eu faço muitos aí da área fiscal, da área de tribunais de contas e também, né, algumas coisas ali que venham de Assembleia Legislativa, alguma coisa da área de tribunais. Então, me segue aí e também se inscreve no meu canal. E aí, passando aqui para os primeiros slides, eu já quero te mostrar aqui as informações iniciais, tá? Beleza, esse edital, ele saiu aí na data de hoje, tá? 25 de agosto de 2026, tá? Tá publicado no Diário Oficial de Alagoas. A banca, né, inclusive ainda não publicou o edital até o horário que eu fiz aqui essa live, lá no site da banca. Então, vocês só conseguem agora no Diário Oficial de Alagoas, tá? Passando aí já para as primeiras informações. E qual é a banca, Matheus? A banca, pessoal, vai ser o Sebrasp, tá? E tem um detalhe, né? Veio aí o Sebrasp certo ou errado. Quem tava com saudade do Sebrasp agora na área fiscal, voltou ele aí para você poder fazer uma provinha, né? Que inclusive tem aí também a Cefaz DF na sequência, que deve vir também por agora. Também vai ser Sebrasp certo ou errado, já está definido isso. Mas para quem estava aí sofrendo muito, né, com a FCC, acaba que agora vai ter uma oportunidade de fazer uma banca que às vezes é mais palatável para você, tá? Eu vejo isso, que tem uma divisão de alunos que só preferem fazer FCC, tem aluno que só prefere fazer Sebrasp, a FGV ali vai correndo por fora também, mas o Sebrasp, na minha opinião, é uma banca muito boa para você fazer uma prova. O fator do certo ou errado realmente mexe um pouco com o psicológico dos alunos, tá? Talvez seja a dificuldade do Sebrasp para você que não está muito acostumado, já que a FCC tem um problema da questão tempo de prova, tá? Beleza, o cargo, a gente tem aqui o cargo de auditor fiscal para esse concurso, tá? É o edital. São 40 vagas mais 60 de cadastro de reserva que você vai estar brigando. Taxa aí de R$ 300 de inscrição para esse concurso e de datas importantes. Agora, de 17 de setembro, tá? Até o dia 21 de outubro, você tem que tomar sua decisão e fazer a inscrição no concurso. É o período de inscrição. A prova objetiva, ela veio separada da prova discursiva, e já vem essa notícia aí, tem prova discursiva, é uma prova robusta, mas veio ali, ó, com datas separadas. E aí a prova objetiva vai ser dia 20 de dezembro, tá? Pertinho ali do Natal. E a prova discursiva vai ser dia 10 de janeiro, para os que estiverem dentro de um número ali restrito de posições, né, quando ordenar ali os candidatos que tiveram as maiores pontuações. Vou tratar sobre isso daqui também na live, mas já fica a informação que você só vai fazer discursiva se você estiver dentro dos candidatos, né, que estiveram ali na ordem até certo número, tá bom? Remuneração prevista. Galera, eu comecei falando nessa live, né, nesse vídeo, que eram mais de R$ 30.000 iniciais, e realmente tá? São R$ 26.000 ali de previsão, mais os benefícios, tá? Se você buscar ali remunerações, né, for um pouco mais a fundo, você vai ver que esse número vai ultrapassar os R$ 30.000 iniciais. Mas só esse número aqui já fica um número bem bacana para um estado, né, nordestino. Eu que sou nordestino aí da Bahia, então você vai viver já muito bem só com essa remuneração lá.
e como a previsão é de que tenha até um valor maior, tá? A gente não vai brigar aqui por causa de R$ 4.000, certo? Beleza, a formação, galera, é aqui curso de nível superior em qualquer área de formação, tá? E como tá escrito dessa forma no edital, ó, velho, você que tem aí, ó, tecnólogo, você pode, tá? Você pode fazer esse concurso, tá? Não é exigido o bacharelado, né, que normalmente se aparece. Então, tecnólogo está aceito, você pode fazer esse concurso aí da Cefaz Alagoas. Indo agora um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui o quadro de vagas, tá? Teve uma distribuição, 40 vagas, certo? Mais 60 de cadastro de reserva, totalizando as 100. Só que tem a divisão ali, tá? Tem a ampla concorrência, tem o PCD e tem aqui pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, tá? Tá aí a subdivisão, tá? A gente fala aí da ampla concorrência, que é normalmente a quantidade maior de pessoas que vão estar brigando, né? Então a gente está falando aí de 30 vagas mais 45 de cadastro de reserva só para ampla concorrência. Beleza? Lembrando que vocês que são PCDs ou então estão ali na cota de pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, vocês brigam pelas duas listas, tá? Então você não briga só pelos negros, ou então você briga só pela ampla concorrência. Você está lá em todas as listas que você puder abarcar. A ampla concorrência mais a sua. E claro, se você for PCD também, você vai ter direito às 3 listas, tá? Beleza. Indo um pouquinho mais adiante, a gente tem aqui as disciplinas desse concurso, tá? Primeiro ponto, a distribuição de questões veio ali uma distribuição que eu achei curiosa, porque vieram poucas questões, né, das disciplinas que são básicas ali na área fiscal, vieram surpresas de adição de disciplinas da área fiscal, que não são da área fiscal normalmente, e eu vi uma compensação que eu já imaginava que fosse acontecer por conta da unificação dos cargos, e aí os caras realmente fizeram a unificação praticamente das disciplinas, certo? Por quê? Pô, começa aqui ó, com matemática financeira, a gente tem constitucional, administrativo e contabilidade geral, todas elas com 5 questões, certo? Essa é a sua prova 1, tá? 5 questões no Sebrasp é um número reduzido de questões, tá? Ainda mais sendo certo ou errado. Então, assim, você tem poucas questões dessas disciplinas para resolver ao longo da sua prova. Quando você vem aqui um pouco mais para baixo, aí a gente começa com tributário com 10 questões, que tipo assim, é um número bom, mas é um número que, pô, normalmente você tem mais questões de direito tributário. E aí já começa aquela, pô, tributário tá na prova objetiva 1, tipo, na de conhecimentos básicos ali, né? Não é o que normalmente a gente se vê na área fiscal. Jogar aqui estatística e probabilidade, tá? Com 10 questões também, que é outra surpresa, você tem uma quantidade dessas de questões exclusivamente para estatística, porque poderia estar, por exemplo, junto com matemática financeira, para você compor ali 10 questões, sendo que aqui, se somando, você já tem 15, tá? Contabilidade pública com 10 questões, economia com 10 questões. E aqui eu já vejo um pezinho do cargo anterior, né, que é o de controle, que inclusive foi o que eu fiz na época que eu fiz Cefaz DF, lá em 2019, eu fiz para esse cargo. Tá? Depois teve outro concurso da Cefaz Alagoas, enfim, que eles não conseguiram suprir toda a necessidade que eles tiveram no concurso que eu fiz e que eu fiquei lá, acho que são 40 e pouquinhos, tá? Mas aí não fui chamado, né? Eu fui cortado, né, naquela cláusula de barreira. Mas eu digo que essas duas disciplinas, elas têm uma carinha a mais de área de controle. Apesar de economia tá caindo muito na área fiscal nos últimos tempos, não é algo que é trivial, certo? Então, a economia fica como uma disciplina normalmente secundária no estudo da área fiscal geral, certo? Mas aí a gente já vê aqui resquícios dessa unificação. E agora, meu amigo, vem a segunda parte que também, vou te dizer, é triste, viu? Veio aqui finanças públicas com 10 questões, mas vocês vão perceber uma coisa quando eu mostrar a ementa de finanças públicas. Tá uma carinha muito de AFO, tá? Legislação tributária estadual, como não deveria ser diferente, só que com 10 questõezinhas também, meu amigo. Porra, você vai virar auditor fiscal e o cara vai fazer 10 questõezinhas de legislação tributária, certo? Então, assim, realmente veio aqui um edital que até agora demonstrou que juntou a área fiscal geral
com o cargo de auditor de controle. Eles mantiveram essa fidelidade, digamos assim, da área de controle com a área fiscal, não privilegiando esse auditor para fazer a parte exclusivamente tributária, certo? Beleza. Além disso, para jogar a pá de cal por cima e a gente ficar naquela tristeza, né? Para alguns, né? Para outros é comemoração. Eles botaram aqui, ó, muitas questões de TI, certo? Eles botaram 30 questões de TI aqui em cima e mais 20 em ciências de dados. Pelo que eu olhei já da ementa aqui, e a gente vai passar por isso, vocês estudam sim na área fiscal algumas coisas que que vão estar dentro dessa ementa, principalmente na parte aqui, ó, de ciência de dados. Agora, a partezinha aqui de cima, de inteligência artificial, desenvolvimento de sistema, infraestrutura, normalmente vocês não pegam todos os assuntos que estão ali, mas a gente pode extrair, certo? Algumas informações daqui que normalmente você estuda para o fiscal geral, certo? E isso é uma informação muito importante porque assim, ó, primeira coisa que eu quero te mostrar. Com a unificação dos cargos, a gente não tinha como saber quais eram as disciplinas que estariam presentes nesse concurso. Isso é um fato, ninguém tem como acertar 100% isso. Afinal, é uma novidade, a gente não tinha nenhum edital anterior para se basear para dizer de um cargo só. A gente tinha 3. E o que se poderia extrair desses cargos, e que é a estratégia que eu adotei, que eu acho que está muito longe do que a gente viu aqui, é que, por exemplo, manteve economia, né, o AFO, tá? Justamente por conta dessas disciplinas da área de controle, e a parte de TI, porque você já estuda uma TI muito pesada no auditor fiscal geral. Uma coisa que jamais a gente faria, ou que não deveria ter sido feito, é estudar somente informática. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero já abrir a sua cabeça para outras coisas. A Cefaz Bahia também está vindo aí. A Cefaz Bahia continua com os cargos desunificados, né? São separados lá. Então, muito provavelmente vai vir também com algumas diferenças, tá? E eu quero que você esteja preparado para isso. Porque se a Cefaz Alagoas nos surpreendeu, né? Certamente a Bahia deve vir com alguma coisa ali, porque é o que está acontecendo, é um movimento geral. Afinal, a Cefaz do Ceará teve grandes modificações do último edital para o que teve agora. A Cefaz Mato Grosso também teve, inclusive com um direcionamento muito forte para TI, veio com 45 questões de TI. Aconteceu isso agora na Cefaz Alagoas, então assim, apesar de ser uma surpresa para a gente que não é da área de TI, quem não é da área de TI, né? Eu sou um pouco da área de TI, então acaba que para mim não seria tão complexo, mas eu quero o homem médio, certo? Quem não é da área de TI acaba que vai sofrer bastante para poder buscar esses pontos. Mas é possível? É. E eu vou estar explicando isso um pouquinho mais para frente na live, porque eu quero animar tanto a pessoa que é da área de TI, como também quem não é da área de TI. E dizer o que vocês vão ter que priorizar nessas 16 semanas que vocês têm até ao dia da prova. Porque quando a gente olhar para as ementas, certo? Vocês vão ter pontos fracos e fortes se comparado à galera de TI. Eu já estou segregando os dois tipos de concurseiro aqui, porque a galera de TI vai querer fazer esse concurso. Eu sei que você vai querer. Por quê? Porque veio muito pesado nesse ponto e você acredita, e não deve pensar diferente, que você tem essa vantagem. Só que você também tem outros pontos fracos que você vai ter que levar em consideração e que eu preciso te mostrar. E um deles, meu amigo, já para deixar o docinho na boca da criança, é que aqui vai ser certo ou errado. Então, se você não estiver bem ali nas básicas, o que vai acontecer? Você não vai poder deixar só em branco, né? Então, nem chutando, você vai conseguir ter um resultado que seja satisfatório para você ter aprovação. Mas vamos deixar esse papo um pouquinho mais para frente, para a gente continuar essa análise e aí eu mostrar aqui não só a partir das disciplinas, mas também outros pormenores do edital, que é importante. Afinal, a gente ainda tem a discussível. Então, essa live está rolando aqui, mas a gente tem muita coisa para conversar, para deixar você aí bem informado, tá? E de onde é que você vai estar se metendo, tá? Beleza. Vamos voltar aqui para a telinha, que aí a gente continuando nas questões, a gente tem aqui 15 questões só de reforma, então eles mandaram bem aqui, né? Porque aí a gente já deu uma segregada em direito tributário, legislação tributária e reforma. Então já deu uma amenizada no que você vai precisar saber de forma ampla, né? Então, em termos de cobrança, né? De pelo menos você vai ter que estudar.
realmente eles colocaram aqui tudo que você precisa saber da área fiscal. Eu acho que da parte de controle também, e a pá de cal final, que é a área de TI, eu acho que eles colocaram tudo também. Então, assim, realmente, pegaram ali o cargão, ó, unificou os 3 pontos, os 3 tipos de cargo, e realmente unificaram aqui dentro do edital. Vocês perceberam aqui que está faltando um monte de disciplina que normalmente cai de concurso e não está aqui? Português. Cadê aqui o raciocínio lógico, certo? Civil, penal e empresarial não estão aqui. E era, inclusive, essas daí eram apostas minhas, né, que viriam, mas eles realmente resolveram enxugar para eu botar aqui só o que realmente é pertinente de cada um dos cargos para eu poder cobrar tudo aqui que é importante. Então, vejam que tem situações aqui nesse edital que realmente fogem de qualquer controle de algum professor que tenha feito uma aposta e que ele seja 100% assertivo, tá? E eu não tenho medo nenhum em dizer que realmente eu tinha indicado meus alunos de estudar essas outras disciplinas, justamente porque é algo que não tem como um professor ou até o melhor dos cursinhos acertar todas as disciplinas desse concurso. Beleza? Então vamos seguir porque tá tudo bem, né? Tá todo mundo no mesmo barco e ninguém tinha essa bola de cristal aqui. Seguindo um pouco mais adiante, a gente tem a prova discursiva. A prova discursiva, galera, ó, vão ser 4 questões, certo? 4 questões discursivas para você responder na sua prova, certo? Essa prova discursiva, não esqueçam, ela vai estar lá para janeiro. Você não vai fazer essa prova agora, tá? Agora em dezembro, você vai fazer só a prova objetiva. E aí, a depender do seu resultado, você vai ser convocado para fazer a prova discursiva. Mas são 4, não quero que você tenha medo disso, mesmo porque se você passar na objetiva, você certamente tem um conhecimento bom para poder resolver essa questão discursiva, tá bom? Vamos lá, provas objetivas terão duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável lá do anexo 1, que é no caso dia 20 de dezembro de 2026. A prova discursiva vai ter duração de 4 horas e 30 minutos e vai ser também lá de acordo com o anexo, que aí a gente sabe aqui que vai ser no dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Eu falei no início da live, mas eu acho que é isso. Não, 20 e dia 10 de janeiro, desculpa. Beleza, então ó, 20 do 12 e depois dia 10 do 1 de 27. Beleza. Vamos embora. Indo mais adiante aqui, a gente tem agora o que de importante sobre a discursiva, que você vai ter que, infelizmente, já se preocupar com ela, porque a diferença, né, de tempo vai ser do dia 20 de dezembro até 10 de janeiro, a gente está falando aí de menos de um mês até a prova. Então, você terminando a prova, você só vai dar um abraço na família mesmo no Natal, mas já vai estar estudando a discursiva antes mesmo, né, de partir lá o peru de Natal. E seu Réveillon, certamente ele já não existe mais, né, pelo menos para quem vai ser aprovado nesse concurso, porque certamente vão ser de muitas discursivas que vocês vão estar fazendo ao longo desse período. O que eu diria que dentro do planejamento, né, você já tem que estar estudando um pouco sobre discursiva e dar uma intensificada muito maior depois do dia 20 de dezembro. Então você já tem que começar a discursiva desde já. Você já parou para pensar se vier uma discursiva ali sobre TI e você não é da área de TI? Você da área de TI já pensou se vier uma discursiva sobre reforma tributária, sobre algo de direito tributário e você não tem tanta identidade com essa disciplina? Então certamente você vai ter que estar estudando isso para a objetiva, mas também já praticando certos tipos de perguntas, porque senão você vai ter 20 dias ali para poder correr atrás de todo o resto, entendeu? Então é mais interessante que você esteja ali realmente estudando muita discursiva ao longo desse planejamento. E tem um detalhe maior, a gente tem 16 semanas até a prova, do dia 20 de dezembro, o que vai pegar todo esse conteúdo e dar tempo, viu, de você conseguir ver até lá, porque o prazo ele tá muito bom. A gente está falando de 4 meses até a prova, com um edital que, dentro das disciplinas, e aí já é mais uma dicasinha que eu já analisei, o edital, a ementa está um pouco mais curta do que o normal que se cobra na área fiscal. Vamos chegar lá daqui a pouco, beleza? Mas você já tem que treinar a discursiva, esse é o ponto. E aí essa discursiva aqui, ela vai valer 40 pontos, certo? Esses 40 pontos vão estar distribuídos ali nessas 4 questões, de 30 linhas cada uma delas,
e o valor de 10 pontos cada. Então nós temos 4 questões, cada uma vale 10 pontos. Essas questões, somando todas, né, que dão 40, você tem que acertar no mínimo 20 pontos do somatório total. Então a gente está falando aí de 50% da prova para você pelo menos ser classificado. E aí nesse caso, você vai ser ordenado, né, na discursiva, e a gente vai para a fase final, que aí na classificação você vai ser jogado dentro das listas e vai ter a homologação do concurso. Detalhe importante, a sua prova discursiva, ela tem um limitador, certo? E aí nesse limitador, a gente tem aqui 375 discursivas que serão corrigidas, você passando da parte objetiva e estando dentro dos 375 da ampla concorrência, você vai ter ali a chance de fazer sua discursiva. De PCD, você tem 25 candidatos que vão ter ali a discursiva corrigida. E de preto, pardos, indígenas e quilombolas, mais 100 candidatos. Então, totalizando isso daqui em 500 pessoas fazendo a discursiva, mais os empates, certo? Historicamente, o PCD, normalmente, ele sobra vagas, certo? No meu concurso, sobraram vagas na Cefaz DF. Então, assim, se você é uma pessoa que é portadora, né, e tem direito a essa cota, vale muito a pena você fazer esse concurso, porque você, normalmente, já pegando os mínimos ali, você já tem um risco positivo de conseguir ter a classificação no concurso boa, tá? Assim, pela quantidade de discursivas, isso daqui ficou muito bom, porque a discursiva ela vai ter uma variabilidade de nota muito grande. Então, se você tiver dentro desses 375, desses 100 ou até dos próprios 25, você vai ter uma possibilidade de nota, de variação, muito grande, porque 4 discursivas é muita coisa. Então, assim, já te adianto que vai ser uma boa, quando você entrar nesses 375, você ir lá fazer a prova, por mais que você seja o da posição 375. Porque pode acontecer de você subir mais de 100 e tantas posições, que foi o que aconteceu comigo na Cefaz DF. Tá? Então, acredite que é possível. Aqui embaixo eu só coloquei a figurinha, só para vocês verem ali qual é o ponto do edital, que tem ali a quantidade de pessoas que vão estar em cada uma das listas, tá? Beleza. Vamos um pouquinho mais adiante, tá? Aqui a gente tem as disciplinas, né, do planejamento que a gente vai estar fazendo. E agora eu vou passar para a parte, né, de fazer uma análise das ementas, tá? Então vamos para a ementa, que aí a gente vai ver qual é o rombo aí que a gente tem para enfrentar nessas 16 semanas. Por que eu estou falando 16 semanas? Porque o planejamento da gente vai começar dia 31 agora de agosto, na segunda-feira. Então, você vai ter aí um total de 16 semanas até a prova objetiva. Beleza. Entrando aqui na parte de matemática financeira, certo? Que está em conhecimentos básicos, eu achei um edital bem enxuto, tá? Ele não veio com tantas coisas, se comparado ao que normalmente vem na área fiscal. Então, não tem muito o que inventar na parte de matemática financeira. E aí, acabou que tipo, é uma disciplina que você consegue estudar ali, que eu acredito que com 7 aulas, se você nunca estudou matemática financeira, você consegue matar essa ementa, tá? E, sinceramente, quando você fala nível Sebrasp, já que estamos na área fiscal aqui, quando você fala de Sebrasp, as questões de matemática financeira, você vai ter agora uma diferença estúpida entre o que a FCC cobra e o que o Sebrasp cobra. Porque as contas do Sebrasp aqui são extremamente mais simplificadas do que a FCC. Então, o fator tempo aqui não vai ser mais um problema na hora que você estiver resolvendo esse tipo de questão no Sebrasp, tá? Então, é uma disciplina que vale a pena você pegar e dar uma funilada agora para o Sebrasp, porque realmente a cobrança vai ser mais branda e você vai ter um fator que é primordial, que é o tempo. Então, você não vai ficar agoniado para resolver as outras questões, sendo que você tem um tempo ali legal para poder resolver as questões de matemática, tá? Que normalmente era onde os candidatos eles mais tinham perdas, né? A ponto de você às vezes nem conseguir classificar nessas últimas provas que a gente teve aí de Goiás, né? Do Ceará e principalmente de São Paulo na P1, tá? Beleza. Já com relação aqui a direito constitucional, pessoal, a gente tem um direito constitucional super normal e tranquilo, que vai ali, né? Normalmente o constitucional vem de uma sequência lógica, então ele vem do início da Constituição
e vai até lá, ó, cadê aqui? Poder Judiciário, né? Executivo, Legislativo, Judiciário, funções essenciais da Justiça, cadê? Aqui o item 9. E depois começa aqui com controle de constitucionalidade e finaliza ali com ordem econômico-financeira e finanças públicas, que aí envolve a parte justamente da disciplina finanças públicas, que está com a carinha muito de administração financeira orçamentária, tá? Então, esse edital de constitucional aqui é um edital que eu diria até, de certa forma, também enxuto, porque não pegou ali a Constituição completona, não chegou até o ato das disposições finais, os índios, né, saúde e desporto. Então, tá tranquilo também para você fazer essa prova de direito constitucional em termos de conteúdo, tá? Beleza. Indo um pouquinho mais adiante, direito administrativo. Novamente, não achei aqui um edital que aloprou muito. Cara, se você pegar esse edital de direito administrativo, tá? E você olhar o de direito administrativo dos outros concursos, rapaz, veio tranquilão aqui. Por quê? Se você olhar os outros editais, às vezes só o direito administrativo pegava uma página inteira de ementa. Então, tipo assim, né? Veio um edital tipo normal de área fiscal, certo? Sem aloprar muito nos conteúdos. Então, novamente, é possível você chegar, se você já vem estudando, tá? Se você é um cara iniciante do zero aí na área fiscal, não vai rolar, tá? Mas se você já é uma pessoa que já vem estudando há um tempinho para a área fiscal, para aqui para o administrativo, e eu diria, já puxo logo a cordinha de matemática financeira e constitucional, ó, você vai conseguir pegar esses conteúdos, principalmente levando em consideração sendo o Sebrasp, o tempo até a prova, tá? 16 semanas é um tempo muito bom. Então, dessa parte aqui, eu também não estranhei muita coisa, tá? Vi aqui que, apesar, e aí talvez esse olhar vocês não devem ter tido ainda, ou estavam aguardando que alguém mostrasse para vocês. Então, ainda falando aqui sobre o direito administrativo, eu jogo aqui na telinha o crimes contra a administração pública, tá? Que veio ali presente na parte de direito administrativo, tá? Já que não veio ali o direito penal, acabaram colocando pelo menos essa lei lá dentro da parte de administrativo. Fora isso, veio ali um conteúdo bem tranquilo de direito administrativo em geral. Indo um pouquinho mais para frente agora, tá? A gente vê aqui a ementa de contabilidade geral, que aí já tem uma boa notícia para você. Não veio aqui aquela loucura que normalmente tem na contabilidade, certo? Se você olhar aqui o edital certinho, se a gente pegar só um recorte, eu acho que aqui eles não poderiam cobrar, por exemplo, DFC, não poderia cobrar DVA, certo? Então eu acredito que vai ser uma prova realmente de contabilidade geral, sem pegar a parte de contabilidade avançada. Ou seja, ó, você já se livrou aí, meu amigo, de pelo menos... Opa! Você se livrou aí de pelo menos umas 22 aulas só de CPC. E aí acaba que a contabilidade geral, que vai ali normalmente umas 15 aulas, fica mais tranquilo para você poder estudar aqui, já que vai ser bem superficial a cobrança, pelo menos olhando para o edital, é o que se espera que aconteça, tá? Então, para esse aspecto aqui, ó, ficou show para você. Veja que até agora só teve boa notícia em termos de conteúdo, que foi o que eu falei, ó. É um edital que está atípico, abarcando várias coisas, né? Em termos de disciplinas, é um monstro. Agora, em termos de conteúdo dentro de cada uma das disciplinas, já é um conteúdo mais brando até o momento, certo? Indo aqui agora para a contabilidade pública, eu achei também um edital tranquilo com um asterisco, porque normalmente, quando eles fazem isso daqui, ó, MCASP aqui embaixo, pô, quando eles botam MCASP, velho, pô, me abre brecha para eu cobrar o que eu quiser. Então, assim, se eu fosse falar de contabilidade pública, o que eu acho que eles viriam a cobrar, certo? Seriam as demonstrações contábeis, certo? Que, inclusive, eu falei de DFC lá em cima, mas eu falei da geral. Mas, ó, ela tá aqui, ó, DFC no 9.5. Então, você teria que estudar ela só com um olhar de contabilidade pública, que na prática acaba sendo um olhar bem próximo da contabilidade geral que normalmente se estuda, tá? E aí, só essa parte do manual aqui que romperia, né, uma quantidade absurda aí
de conteúdo para você poder estudar. Só que tem outro detalhe também. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, certo? Que aí a gente vai falar sobre finanças públicas. Cadê finanças públicas aqui? Eu passei direto, foi? Ou eu não coloquei? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou chegar lá. Vamos então primeiro para... Deixa eu ver... Finanças públicas. Só para a gente dar esse bate-rebate. Porque finanças públicas é porque ela está em conhecimentos específicos, aí por isso que ficou separado. Quando você olha para finanças públicas, na verdade, ele tem até um iniciozinho aqui falando sobre finanças públicas, déficit público, né, dívida pública e afins. Só que depois ele entra numa pegada muito de orçamento público aqui, ó, no item 3 em diante. Aí vem receita pública, né, vem programação da execução financeira, tem também aqui a despesa, ó, que aí fala de suprimento de fundos, ordenador de despesa, dívida flutuante fundada, que tá tudo lá aonde? Na 4320. Então, veja que quando a gente critica o MCASP lá, mas sabe que vai ter que estudar aqui, acaba que você tá vencendo os dois juntos. Apesar do MCASP ter muita coisa de contabilidade pública, o ponto em questão que eu estava falando lá com relação àquela emenda e concatenando com essa é o fato da parte do orçamento e de a 4320 e principalmente a principal lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está escrita aqui e você vai ter que saber, tá? Deixa eu só finalizar essa parte aqui de finanças públicas e eu volto lá para os conhecimentos básicos, só para não perder o tino, tá? Dessa parte de finanças públicas, a gente tem aqui ainda a questão do CIAF, que você estuda, que normalmente às vezes vem, às vezes não vem, né, nas emendas de AFO, tá? Mas a gente tem aqui a parte de fluxo de caixa, que aí está muito ligada, né, com valor presente líquido, taxa interna de retorno, que são assuntos que deveriam estar lá, pô, em matemática financeira, mas está aqui. Beleza. E aí a gente vem mais para outros pontos aqui que deveriam estar na ementa de economia e não estão, que é aqui, ó, moeda, Banco Central, certo? Base monetária, certo? Os meios de pagamento e multiplicador monetário, balanço de pagamentos, tá? Taxas de câmbio e regimes cambiais. Então, assim, eu vejo que eles misturaram algumas coisas aqui, tiraram de outras disciplinas e acrescentaram aqui. E se você olhar a parte de economia, já concatenando, saindo daqui, ligando para lá e para cá, veio com uma ementa tranquila, bem curtinha, e eu vou mostrar para vocês. Mas essa de finanças públicas, ela veio realmente pegando, ampliou mais ainda os assuntos. Mas vamos voltar aqui só um pouquinho para a gente finalizar essa parte da ementa de conhecimentos básicos, tá? Direito tributário, bem tranquilo também, o normal que normalmente a gente estuda, né? Vai até o CTN, né? O Sistema Tributário Nacional na Constituição e também o CTN finalizando ali normalmente em administração tributária, fiscalização, certidão negativa. Mais a Lei Complementar 118 de 2005 e acrescentando aqui a parte de direito penal que normalmente cai, que é crimes contra a ordem tributária. Beleza? Então, tem também um pedacinho aqui do direito penal. Para finalizar os conhecimentos básicos, né, nós temos aqui estatística e temos economia. Vocês lembram que eu falei da economia que estava com ementa pequena? E realmente está, pô, tem 4 linhas. Então a gente tem aqui problemas de escassez e escolha, que aí eu posso dizer até que já envolve aqui uma introdução para a microeconomia, que veio com pouquíssima coisa, ó. Oferta e demanda, elasticidade, teoria da produção, teoria dos custos ali, da concorrência perfeita, monopólio, eficiência econômica, bens públicos e falhas de mercado. Que são temas que normalmente caem lá em finanças públicas pura e simples, digamos assim. Que aquilo lá, para mim, não é finanças públicas. Aquilo ali tem uma cara muito mais de AFO, tá? Só o iniciozinho, que aí se a gente juntar com esse pedacinho aqui, daria realmente o que se cai em finanças públicas na área fiscal normalmente. E macroeconomia, que veio ali com 2 linhas. Contas nacionais, né? Produto, renda, agregados macroeconômicos, consumo, poupança e investimento. Isso daqui, galera, ó, só o que eu li até aqui é um assunto só, que é a parte de contas nacionais, que você aprende todos esses agregados macroeconômicos para você poder conseguir responder a parte de contas nacionais. E aí tem
multiplicador, né, o efeito multiplicador no setor público e políticas de estabilização, que a gente tem também, né, misturando lá com a parte de finanças públicas, você tem aqui um assunto que normalmente se cai na área fiscal, mas, sinceramente, vocês perceberam que está bem curtinho aqui, não está aquele sofrimento que normalmente a gente vê nos últimos concursos da Cefaz, né, que vocês devem ter sofrido muito aí nesses últimos que tiveram, né. Beleza, estatística e probabilidade, para a gente finalizar. Cara, aqui basicamente ficou só com estatística descritiva e realmente probabilidade. Não veio aqui a parte de inferencial, que é o inferno na Terra. Ou seja, até para isso ficou legal. Vão ser 10 questões de estatística, então vocês vão conseguir fazer essas questões com uma maior facilidade do que seria se tivesse com a que alimenta, né? Então, assim, eu tô vendo que esse edital, ele tá com um facilitador nesse aspecto de conteúdo muito bom, certo? Agora vai ficar um pouquinho mais rápido, porque a gente vai chegar na parte de conhecimentos específicos. Deixa eu só voltar aqui. Continuando, né, já que a gente já falou de finanças públicas, a gente vem para a legislação tributária estadual. E aqui eu já quero dar um tapa na cara de todo mundo que ficou discutindo. Pô, já quero ver a legislação tributária do Alagoas. Beleza, meu amigo. Vou botar então. Você quer que eu bote o quê? Porque eu não quero que você estude isso agora. Não, vamos ver logo aí a lei, o decreto e tal. Cara, olha o que aconteceu. Trouxeram aqui a lei do ICMS, a lei do IPVA e a lei do ITCMD. Isso aí, natural, certo? Trouxe a lei de PAT, né, do processo administrativo, também normal. E trouxe a lei do programa contribuinte arretado. Cadê a zorra dos regulamentos? E aí vem aquela parte, no Ceará aconteceu a mesma coisa. Não colocaram o regulamento de IPVA nem de TCMD. Se você estivesse estudando os regulamentos, indo de encontro ao que o professor normalmente te fala para você não estudar a legislação tributária no pré-edital, você estaria estudando coisas que você não utilizaria para nada nesse concurso da Cefaz Alagoas. E vocês sabem quantos artigos tem? Só o regulamento do ICMS? Mais de 300, meu amigo. Aí tu ia estudar mais de 300 artigos em vão? Você tá vendo por que a gente pede para você esperar o edital para estudar a legislação tributária local? É por esse motivo, porque a gente não sabe o que vai vir no edital. Então a gente não pode ficar se antecipando para algo que a gente não sabe o que vai vir ainda. Beleza? Dado esse puxão de orelha, vou voltar para a telinha para a gente continuar a análise, porque da legislação tributária aqui é só isso. São os 3 impostos, só que só com relação às leis deles, o processo administrativo tributário e a lei estadual do programa contribuinte arretado. Vamos para a próxima, que aí a gente vem aqui para um slide só da parte de TI, certo? E aí eu te digo, essa parte aqui de inteligência artificial, e eu estou falando mais com um olhar, porque eu sei que vai ter muito mais gente, né, da área fiscal geral que não tem tanta identidade com TI. Então, esses assuntos normalmente você não estuda no pré-edital, certo? Então, realmente você vai ter que correr atrás disso agora. Desenvolvimento de sistemas. Vocês até estudam algumas coisas. Só que tem muita coisa aqui que você não estuda, né? Vai ter um detalhezinho ou outro ali do que você estuda, mas vai ser um conteúdo bem complicado para você conseguir finalizar ele, né, a tempo, tá? Mas perceba que não é também tudo na vida, né, só essas disciplinas de TI, porque você tem muitas outras coisas que você pode se diferenciar. E só quem vai saber essa parte de TI vai ser quem? Justamente a galera de TI que vai saber, mas só que não vai saber a parte de reforma, a parte de legislação tributária, vai ter que se adentrar, né, na parte de estudo dos impostos ali por meio da lei. Então, assim, vai ser complicado para a galera que estuda fiscal geral, mas para a galera de TI, que vai ter facilidade aqui, vai ter que correr atrás dos outros pontos, que tipo, só a reforma ela é extremamente grande, e a parte de legislação também complexa para se entender. Então, assim, vocês vão ter, né, os seus prós e contras. Parte de infraestrutura e tecnologia da informação, e de TIC, né, e segurança da informação. Essa parte vocês estudam,
certo? Na parte de quem estuda para a área geral, vocês estudam várias coisas que vão estar aqui dentro. Galera, guarda as proporções aí do que eu estou falando, porque vocês estudam, tá? Mas não é todo o conteúdo, tá? Mas vocês têm uma ideia do que tem aqui. A gente está levando em consideração o que, que você vai ter que correr atrás. Fechou? Então, para essa parte aqui, vocês têm sim uma noção, tá, de segurança da informação e afins. Vocês provavelmente já devem ter estudado, por exemplo, o ITIL, certo? Gestão de riscos, já devem ter estudado aqui essa parte de segurança da informação, tá? Então, assim, essa parte tá mais palatável para vocês, tá? Tô finalizando já, é praticamente o último slide, tá? Reforma tributária veio ali acrescentando mais coisas, né? Porque como a reforma está sendo construída, já estão colocando ali, ó, resolução dos CEGIBs, tá? Outros documentos que estão sendo construídos ao longo do tempo, mas a base ali, né, da reforma, né, que é a Lei Complementar 214, a 132, tá tudo aqui, a 227, que são os três principais normativos para vocês saberem, tá? Além disso, certo? Nós temos aqui, ó, a tabela de código de crédito presumido, né, do IBS e do CBS, tá? As novas obrigações acessórias. Então, assim, vocês que estão fazendo o concurso da área fiscal estão começando a acumular mais assuntos porque eles estão sendo produzidos ao longo do tempo, certo? Beleza. De auditoria fiscal, veio aqui mais voltado para a parte de SPED fiscal, certo? E aí eu já adianto, no último concurso, né, pelo menos no penúltimo, no meu, de 2019 lá, do Alagoas, veio para você saber coisas de escrituração fiscal digital. Então, vale a pena, né, se a gente analisar o histórico. E certamente vai vir mais pesado agora, porque veio uma disciplina que veio muito mais voltada para realmente auditoria fiscal com SPED fiscal do que uma auditoria fiscal tributária, né, que aí a gente vai envolver a parte de planejamento de auditoria, materialidade, aqueles assuntos de amostragem que vocês já estão acostumados. Beleza? E por último, ciência de dados, que vocês da área fiscal geral normalmente estudam também, que está muito voltado àquela questão de tabela relacional, né? Essa parte de dados, né? De você também saber ali sobre mineração de dados, clusterização, classificação, assuntos que normalmente você está acostumado a estudar, modelagem relacional, multidimensional. Então, assim, para essa parte também está tranquilo. O que vai pegar pesado para vocês agora? Vamos fazer um resumão aqui agora para a gente fechar a live. A galera da área fiscal, certo? Geral. Você tem uma missão, que é, obviamente, relembrar tudo que você já estudou anteriormente, só que também você precisa agora ver os assuntos ali de desenvolvimento de sistemas, certo? Inteligência artificial, e você fechar esse conteúdo aqui de infraestrutura de TIC. Porque se você já estudava para a área fiscal, certamente você já estudou a parte de ciência de dados ali quase toda, certo? Então, esse slide aí é o slide que vai fazer a diferença para você com relação aos outros candidatos, tá? Vocês perceberam que todo o resto do edital, da parte de conteúdo básico, e eu estou falando com você da área fiscal geral, você já estudou, ou pelo menos teve algum contato, ou pelo menos estava dentro da grade do que normalmente a gente aposta? Então pronto, então essa parte você não vai ter grandes preocupações. Concentre seus esforços aqui e claro, né, pô, a gente tem que reforçar todos os outros pontos, mas eu estou mostrando para você aqui onde é que vai estar a sua maior dificuldade. Cara, tu tem 16 semanas até a prova. Dá para você separar isso, para você conseguir correr atrás desses pontos, né, e chegar bem preparado lá para estar dentro dos 375 se você é ali da ampla concorrência. Agora eu vou dar uma chaveada. Galera da área de TI, qual é o problema de vocês hoje? Galera, vocês são pessoas maravilhosas em TI e eu tenho certeza que isso aqui vocês tiram de letra, porque olhando para essa ementa aqui, ela é uma ementa menor do que normalmente você enfrenta em concursos que são efetivamente da área de TI. Agora, o problema de vocês é na básica. E normalmente a gente percebe que a galera de TI tem notas altíssimas na parte de TI, mas tem notas baixíssimas nos conhecimentos gerais e nessa parte, né, de tributação e tal, que a gente estuda com maior peso, porque vocês têm um maior tesão por estudar a parte de TI, mas esquecem que
não é suficiente para um concurso desse porte você conseguir passar. Lembrem-se, vocês não estão mais brigando só com a galera de TI, vocês estão brigando também com a galera geral. E essa galera geral, elas mandam muito bem nessas disciplinas. A gente olha pelos percentuais de notas de corte que a gente está tendo. Então, vocês vão ter que investir mais tempo nessas outras disciplinas de conhecimentos mais gerais da área fiscal, né? Então, não deixem de lado isso, porque não adianta você gabaritar TI e deixar sua nota muito ruim no geral, porque você não vai estar brigando mais só com a galera de TI. Vocês agora têm também um novo desafio, que é vencer a galera da área geral. Então, assim, não abram mão disso, invistam tempo nessas disciplinas, porque eu sei que vocês arrebentam em TI e que se o examinador apertar pra caramba, vai ser bom para vocês, né, na parte de TI, mas vocês vão ter que compensar também com a geral. Se o examinador não apertar na parte de TI, o que vai acontecer? Vocês vão ter que ter um reforço maior na parte geral para compensar o fato da galera acertar mais nas disciplinas de TI. Faz sentido? Beleza. E aí, vamos chegando aqui ao fim da nossa live. Para quem quiser, né, um planejamento para esse concurso, a gente vai começar aqui na LS Concursos no dia 31 de agosto, certo? Então já temos data aí, ó, 31 de agosto, a gente começa o planejamento para a Cefaz Alagoas. Vamos ter disciplinas que vai estar do completo iniciante, como a de legislação de Alagoas, por exemplo. Tem disciplinas que a gente vai poder colocar no regime híbrido para você poder ter a opção de ir como iniciante ou como experiente por assunto. E a gente também vai ter disciplinas que vai ter que ir direto por revisão e exercícios, porque a gente não tem tempo de colocar tudo do zero para você chegar na prova como se você tivesse do completo zerão, tá? Conselho, né? Vamos lá. Se você é uma pessoa que está estudando para a área fiscal e quer muito a Cefaz Alagoas, faça esse concurso, o planejamento e caia para dentro. Se você quer fazer Cefaz DF, entrar nesse planejamento agora pode ser que te gere uma perda grande para você fazer o concurso da Cefaz DF, só que a gente não sabe quando ele vem. Então aí o conselho fica um pouco mais restrito, porque eu não quero arriscar dizer entre e ele sai, e aí a gente tem que mudar tudo. Eu não tenho essa bola de cristal. Cefaz Bahia deve vir um concurso mais tranquilo do que veio Alagoas, certo? E está previsto aí para setembro, outubro. Então a gente está perto. Então se você não venceu as disciplinas da Cefaz Bahia, não tem nem o que pensar. Não faz Alagoas e vamos pensar na Bahia, tá? Agora, Matheus, beleza, você falou, mas eu queria que você fosse um pouco mais direto. Se fosse você, cara, se fosse eu faria essa prova, certo? Eu entraria no planejamento pós-edital e eu analisaria com base nas cartas que eu tenho na mesa. Hoje, a única carta que eu tenho é pegar Cefaz Alagoas ou ir para minha base. Se eu já sou um cara experiente, já estou mandando bem, eu faria Alagoas, mesmo tendo que me quebrar todo aí na parte de TI, né, para poder estudar. Matheus, e se eu não sou um cara experiente, estou ali no intermediário? Cara, faz a base e aí depois você pensa em outro concurso. Esse concurso que você faz Alagoas tem muita disciplina que não veio da área fiscal, então você estaria se especializando num concurso que, tipo, apesar de você estar estudando coisas da área fiscal, você estaria deixando de lado algumas disciplinas, certo? Que são importantes para você fazer outros concursos, tá? Então, assim, isso tudo vai do apetite que você tem para poder passar nessa prova, da vontade que você tem de morar no Alagoas, né? E de abrir mão, às vezes, de algum outro concurso que pode acabar saindo daqui para o final do ano e que, tipo, infelizmente, você já está fechando, né? O seu ano na Cefaz Alagoas. Então já pensa aí, ó, você agora é o Joãozinho ou a Maria de 2027, se você entrar na Cefaz Alagoas, porque se não der certo aqui, você não vai estar estudando para outros concursos da área fiscal, e aí a gente está pensando nessas pessoas de 2027. Faz sentido? Então coloque isso na balança, porque o tempo é o fator mais importante para a gente, tá? Independentemente do que eu falei aqui agora, se inscreva e faça sim a prova da Cefaz Alagoas, se você já é uma pessoa que tem condições de medir ali o seu preparatório, né, da área fiscal. Fechou? Basicamente eram essas as informações. Se vocês quiserem entrar nesse planejamento, ó, já deixei o QR Codezinho, é do lado de cá, para vocês que quiserem um planejamento, tá? Só apontar ali a câmera, agenda uma conversa comigo, que aí a gente pega e trata aí da sua situação em específico, tá bom? Basicamente eram essas informações. Qualquer coisa, só mandar um direct para mim, que eu tiro mais dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Se inscreve aqui no canal e deixa sua curtida, hein?